epistemicamente. Bom, a primeira dessas ideias é o que eu chamei aqui de ideal de pluralidade epistêmica. Bom, isso que eu estou chamando de ideal de pluralidade epistêmica é uma tese segundo a qual o desacordo, né, e a pluralidade de crenças e opiniões ou teorias são considerados como situações epistemicamente benéficas, né? Então a gente tem autores aí, principalmente Feyerabend e o John Stuart Mill, que defendem ideias como essa, né? Então, por isso que na pergunta que eu fiz para o Leonardo, eu queria saber se o Hume acha que o desacordo é ruim por si só epistemicamente, se ele é indício de racionalidade. Porque existem autores, né, que vão julgar que essas situações de desacordo são benéficas, num sentido que eu vou explorar depois, sobre que elas são benéficas. Uma outra ideia que eu quero explorar é aquela que vem de um rótulo que eu dei mesmo, porque não existe esse termo na literatura, mas apenas para reunir algumas visões parecidas, no que eu estou chamando aqui de epistemologia da tolerância, que é uma visão de que a gente deve ser tolerante com relação às crenças com as quais não concordamos, né? É uma noção de tolerância epistêmica, não meramente de tolerância. Então, a ideia aqui é que a gente deve ser tolerante com relação a opiniões com as quais não concordamos, porque isso, em algum sentido, é epistemicamente bom, né? A gente vai ter que definir que sentido que é isso também. Cada autor aí vai ter uma ideia diferente. O Locke, por exemplo, ele defende que nós devemos ser tolerantes com outras opiniões, porque agir de maneira intolerante ou de maneira coercitiva não é a maneira apropriada de convencer alguém a mudar de ideia sobre um assunto. Isso é bem intuitivo, né? Se alguém acredita que, por exemplo, eu vou usar esse exemplo em várias situações, que fumar é bom no sentido moral do termo, né? E eu não acredito com isso, não acredito nisso, não agir de maneira coercitiva, né? Proibir essa pessoa de fumar não parece ser a maneira epistemicamente adequada de convencer ela do meu ponto de vista. Eu teria que apresentar razões, argumentos, etc., para poder fazer ela mudar de opinião. Então, eu deveria agir, segundo o Locke, de maneira tolerante com relação a essa opinião com a qual eu não concordo. E o Stuart Mill também defende essa ideia, mas o Stuart Mill, conforme a gente vai ver, ele defende que devemos ser tolerantes a opiniões contrárias, justamente porque opiniões contrárias são benéficas. Aí ele volta aqui para a tese inicial do ideal de pluralidade, né? A existência de opiniões contrárias numa sociedade vai melhorar a nossa justificação geral com relação a uma teoria ou uma tese qualquer na qual a gente acredita. Grosso modo, é assim que é tratado a noção de desacordo e de tolerância epistêmica nessa bibliografia aí anterior à epistemologia do desacordo em epistemologia social. Só que essas posições aqui, elas entram em um certo conflito, né, com as teses exploradas na epistemologia do desacordo que a gente viu na apresentação anterior. Por quê? Aqui é só um resumo, depois eu vou aprofundar em cada um desses problemas. Se a gente pressupor a visão conciliadora, né, aquela visão que, numa situação de desacordo, os agentes envolvidos devem suspender os juízos, né, então, essas situações de desacordo já não parecem mais ser tão epistemicamente benéficas, como a tese do ideal da pluralidade defende. Por quê? Como pode ser epistemicamente benéfico uma situação onde as pessoas deveriam suspender o juízo com relação às crenças, né? Isso geraria ceticismo, e não uma situação epistemicamente positiva que a gente está querendo manter com essa tese aqui. Por outro lado, se a gente pressupor a visão não conciliadora, né, aquela que diz que a gente pode racionalmente manter as nossas crenças numa situação de desacordo, alguns autores, né, como Feldman, por exemplo, vai dizer que a gente ou vai ser levado à intolerância epistêmica, né, eu manter a minha crença de que P, quando eu sei que meu par epistêmico acredita que não P, seria equivalente em algum sentido a ser intolerante epistemicamente com relação ao meu par epistêmico, então a gente não estaria de acordo aqui com a epistemologia da tolerância, ou levaria ao relativismo epistêmico, porque eu acredito que P, e acredito que é racional acreditar que P, e sei que tem um par epistêmico que também acredita que P, e digo, olha, ele também é racional em acreditar que P, em acreditar que não P, né? Então, são crenças conflitantes, e eu atribuo igual valor epistêmico às duas são racionais, então eu seria relativista. Isso também
violaria aí os pressupostos da epistemologia tradicional, que tipicamente é uma epistemologia não relativista, né, que diz que há valores objetivos, né, de verdade e de justificação. Então, a minha ideia é oferecer uma noção de tolerância epistêmica que seja compatível pelo menos com a visão não conciliadora. É uma ideia que a gente pode sim manter as nossas opiniões discordantes, porque isso é importante para o ideal da pluralidade epistêmica. Opiniões discordantes são epistemicamente benéficas, e ao fazer isso, a gente não precisa ser necessariamente intolerante e nem ser relativista, né? Para poder defender isso, a gente só precisa de uma boa definição de tolerância, uma definição de tolerância robusta, que consiga manter aí a normatividade da epistemologia tradicional. Bom, então eu vou dividir aqui essa apresentação em 3 partes, né? Primeiro eu vou oferecer uma defesa desse ideal de pluralidade epistêmica, baseado numa interpretação da posição do Mill, né? Eu não pretendo aqui ser exaustivo, só para dar uma ideia de oferecer um argumento do porquê situações de desacordo são epistemicamente benéficas, né? Que tipo de razões a gente tem para acreditar nisso. Então, eu vou dar um argumento aqui que é uma interpretação de qual seria a posição do Stuart Mill com relação a isso. Depois eu vou apresentar por que essa posição de ideal de pluralidade epistêmica gera esses resultados estranhos, se combinados aqui com as teses da epistemologia do desacordo. E, por fim, eu ofereço uma caracterização de tolerância. Uma caracterização, não é uma definição ainda, porque a investigação está bem no início. Então, provavelmente, essa caracterização que eu vou dar é vulnerável a uma série de contra-exemplos, mas como ponto inicial, ela pelo menos supera, em princípio, esse problema do relativismo e da intolerância que alguns epistemólogos do desacordo, em particular o Feldman, acusa, né, de que a posição não conciliadora tende a levar. Então, vamos seguir. Bom, primeiro, vamos definir aqui o ideal de pluralidade epistêmica milliano, né, que é baseado no texto do Mill sobre a liberdade, onde ele apresenta várias ideias, entre elas tem ali o que parece ser uma teoria da justificação social, que, em parte, se encontra nesse trecho aqui que eu citei para vocês. No Mill diz o seguinte: a completa liberdade de alguém contestar e refutar a nossa opinião é o que verdadeiramente nos justifica a presumir sua verdade para os propósitos práticos. E só nesses termos pode um homem, com as faculdades que tem, possuir uma segurança racional de estar certo. Então, eu vou seguir aqui a interpretação do Mark Moffett, provavelmente estou pronunciando errado o nome dele, mas eu vou seguir a interpretação que ele dá para desenvolver princípios epistêmicos que captam essa ideia que o Stuart Mill defende nesse texto. Primeiro, né, o Mill ele parece sugerir, né, uma concepção de justificação de crença, na qual a justificação não depende apenas da evidência que nós possuímos em favor daquela crença, mas também de nossa constante avaliação crítica dessas crenças. Então, para o Mill, não basta numa situação de pesquisa racional, como numa situação de investigação científica ou num trabalho de pesquisa acadêmica, eu reunir um conjunto de evidências que justificam uma tese, uma teoria ou uma crença, né, numa hipótese que eu vou defender. Eu preciso avaliar e manter uma atitude constante à avaliação dessas evidências que eu acredito justificar essa crença. Isso porque o Mill vem de uma tradição empirista que pressupõe uma concepção falibilista de justificação. Nós podemos estar justificados em acreditar em algo e ainda assim essa crença que a gente tem ser falsa, porque a nossa justificação é falível, né? A gente pode ter cometido algum erro de raciocínio, ou alguma evidência pode ter nos enganado, etc. Bom, além disso, né, o Mill também sugere que a qualidade dessa avaliação crítica ela é condicionada à liberdade de opiniões discordantes. Por quê? O indivíduo sozinho, ele não tem, com as faculdades, né, com as nossas faculdades cognitivas normais,
não tem uma capacidade ideal para poder avaliar a sua própria posição. Ele precisa da opinião daquelas pessoas que discordam dele para poder fazer uma avaliação crítica no nível ideal. E é essa ideia que o Muffet, nesse texto de 2007, ele desenvolve. Então, a gente parte, né, da primeira noção aqui do que eu estou chamando de princípio miliano. O Muffet chama de algo que poderia ser traduzido como truísmo miliano, mas não é necessariamente truísmo, então eu decidi mudar a tradução aqui para princípio miliano, mas não tem problema, porque é só um nome. Né? O princípio miliano diz o seguinte: as crenças teóricas de X estão totalmente e talvez mesmo adequadamente justificadas em T, se X é capaz de defender essas crenças contra os contra-argumentos mais fortes disponíveis naquele momento. Aqui é importante fazer uma ressalva que esse princípio aqui, ele não precisa ser entendido num sentido forte, de que é uma condição necessária para alguém estar totalmente ou adequadamente justificado em acreditar numa proposição qualquer, ser capaz de defender essa crença dos contra-argumentos mais fortes. Embora seja defensável essa versão mais forte, para os nossos fins aqui, a gente só precisa se comprometer com uma tese mais fraca, que é a tese de que um sujeito que consegue defender a sua crença dos contra-argumentos mais fortes disponíveis no momento T está numa condição epistêmica melhor daquele que não consegue fazer. Então, se a gente entender a justificação como algo que vem em graus, né, a gente tem alguma justificação e essa justificação vai aumentando, a nossa justificação vai ser melhor, de um ponto de vista ideal, se a gente conseguir responder os melhores contra-argumentos disponíveis contra a nossa crença naquele momento. Então, esse princípio aqui pode ser entendido apenas como um princípio de melhoria de justificação, não de condição necessária para a justificação para o argumento funcionar. Bom, como que a gente entende aqui a noção de contra-argumentos mais fortes disponíveis? Não é? Contra-argumentos aqui pode ser entendido não no sentido estrito de um argumento, né, mas no sentido geral de evidências, razões, qualquer coisa que indique que a nossa crença não esteja bem fundamentada, bem justificada. A noção de disponíveis aqui, nessa discussão, não pode ser entendida como aquelas argumentos ou objeções, evidências que o sujeito está ciente. Por quê? Se a gente considerar que os contra-argumentos disponíveis são aqueles que o sujeito está ciente no momento daquele forma a crença, ele poderia melhorar sua posição epistêmica simplesmente ao se manter ignorante quanto aos contra-argumentos. Então, a minha crença, por exemplo, de que Deus existe, ela não vai se tornar melhor se eu não abrir ali um compêndio sobre argumentos ateístas e me manter ignorante contra esses argumentos que atacam a minha crença. Isso parece ser intuitivo. Então, por outro lado, ela vai melhorar se eu ler esse livro e conseguir uma resposta para esses argumentos. Então, está de acordo lá com o princípio inicial que a gente viu. Então, por disponíveis aqui, a gente não pode entender apenas os argumentos que o sujeito está ciente. A gente também não pode considerar aqui que esses contra-argumentos sejam aqueles que meramente ocorrem na comunidade do sujeito epistêmico, né? Uma vez porque uma comunidade pode estar epistemicamente comprometida. Então, o Muffet sugere aqui, ele não apresenta nenhum estudo empírico sobre isso, mas é intuitivo pensar que leis políticas, costumes ou tradições podem sufocar a busca intelectual em certas linhas de pensamento. Então, num ambiente assim, não haveria bons contra-argumentos a alguma posição que eu levantar. Então, se eu vivo numa sociedade, por exemplo, fortemente religiosa, que proíbe qualquer tipo de investigação que contraria aquela religião, obviamente que essa comunidade não ofereceria os melhores contra-argumentos às posições relativas àquela religião. Então, seria uma sociedade epistemicamente comprometida. Então, por melhores contra-argumentos, a gente também não pode entender argumentos que outros sujeitos naquela comunidade levantam. Tem que ser numa comunidade livre, né, de livre pensamento e busca intelectual, né?
Isso está de acordo com um enquadramento aí onde a posição do Mill se desenvolve, que é no texto sobre a liberdade, onde ele defende a importância da liberdade também do ponto de vista epistemológico. Então, a noção de contra-argumentos mais fortes disponíveis ficaria se um contra-argumento está disponível em T para X, se somente se X está ciente do contra-argumento em T, ou o contra-argumento é algo que seria razoável de se esperar de agentes com habilidades epistêmicas, com as mesmas habilidades epistêmicas, aqui faltou de X, em circunstâncias de livre busca intelectual. Nesse ponto aqui, a gente já poderia introduzir a noção de tolerância, mas no sentido de tolerância coletiva, porque a comunidade epistêmica, né, para que esse requisito aqui seja cumprido, a comunidade epistêmica ela precisa ser uma comunidade tolerante a posições epistêmicas contrárias, sejam crenças, sejam metodologias, sejam teorias, etc., para que essa livre busca intelectual seja possível. Mas não é meu objetivo aqui falar de tolerância no nível coletivo, eu vou falar de tolerância no nível individual, mas de qualquer forma aqui já tem um espaço para a gente falar de tolerância e desacordo na comunidade epistêmica em que um sujeito está inserido. Bom, algum refinamento quanto à noção de melhores contra-argumentos disponíveis. A gente pode considerar que um agente epistêmico é capaz de levantar e responder objeções à sua própria posição. Isso é uma prática, para quem está acostumado com pesquisa, relativamente comum, né? A gente levanta uma hipótese e o próprio sujeito que está investigando considera possíveis objeções a essa hipótese antes de continuar ali desenvolvendo um raciocínio. Então, com base nisso, alguém poderia argumentar, né, que o princípio miliano poderia ser satisfeito a despeito de haver opiniões genuinamente contrárias. Ou seja, eu poderia ter uma crença de que P justificada num grau extremamente elevado, sem necessariamente existir opiniões contrárias àquelas, porque eu mesmo consideraria objeções à minha posição e eu responderia essas objeções e assim aumentaria a minha justificação naquela crença. No entanto, né, o Moffitt, ele argumenta que nós temos boas razões para pensar que o sujeito epistêmico, né, que forma a crença, ele não é o melhor candidato para oferecer os melhores contra-argumentos. E ele apresenta algumas razões para isso. Ele diz o seguinte: é uma afirmação empiricamente plausível que, mesmo pesquisadores escrupulosamente honestos, são suficientemente tendenciosos na avaliação de suas próprias visões, de modo que não se pode esperar que eles gerem de maneira confiável as objeções mais reveladoras a essas visões. Além disso, é plausível que alguém que aborda uma determinada questão de uma perspectiva teórica diferente possa detectar as deficiências que um defensor da visão não notaria. Assim, se simplesmente confiarmos em nossa própria capacidade de inventar contra-argumentos, podemos razoavelmente suspeitar que não satisfazemos o princípio miliano. Então, aí entra o papel do desacordo, do porquê que o desacordo seria importante para essa situação epistemicamente ideal. Seguindo aqui o contexto do Murphy, né, talvez a única maneira de criaturas como nós, né, criaturas falíveis como nós, evitar esse tipo confiável de armadilha, ou evitar confiavelmente essa armadilha, seja nos fiar na avaliação crítica de nossas teorias por outros, especificamente aqueles com quem discordamos genuinamente da questão, pois esses críticos são os que articularão os contra-argumentos em sua forma mais plausível e persuasiva, e não estarão abertos aos mesmos preconceitos que estamos tentando evitar. Então, nesse sentido, não é, a gente confere aqui o valor daqueles que defendem posições contrárias às nossas, porque eles são os melhores candidatos a oferecer contra-argumentos às nossas posições, né? Alguns autores chamam isso de desafio argumentativo, né? Os nossos interlocutores que discordam da nossa posição são aqueles que oferecem o melhor desafio argumentativo à nossa posição. E responder a desafio argumentativo é algo que melhora a nossa posição epistêmica como um todo. Então, o desacordo seria importante para isso. Mas agora a gente precisa refinar aqui essa noção
de desacordo para ela poder atender aqui alguns requisitos. Fazendo aqui um resumo do que a gente viu aqui, a nossa condição epistêmica ela melhora conforme somos confrontados com os melhores contra-argumentos disponíveis. E os melhores contra-argumentos disponíveis são aqueles fornecidos por outros agentes epistêmicos que se encontram em desacordo com a nossa própria posição. Então, aqui a gente tem uma ligação entre a epistemologia individual e a epistemologia social, porque a argumentação fornecida por outros agentes epistêmicos melhora a justificação epistêmica do sujeito individual. Então, a gente pode falar aqui de justificação social, como eu falei no início da minha fala, né? A noção que o Mill defende parece uma noção de justificação social. Só que essa noção precisa ser um pouco refinada. Por quê? Não basta um mero desacordo com outros agentes epistêmicos, uma vez que parece implausível que melhoraríamos a nossa situação epistêmica levando em consideração posições contrárias epistemicamente fracas. Então, a minha posição com relação a uma crença qualquer, ela só vai melhorar se eu responder um desafio argumentativo que seja relevante, né? Não um contra-argumento que seja epistemicamente fraco. Por isso, a noção de par epistêmico aqui tem um papel meio que central nessa noção de desacordo enquanto algo que melhora a nossa posição epistêmica. Muffet considera que o desacordo, né, para satisfazer o princípio miliano é aquele fornecido por pares epistêmicos. E no texto do Mill também, embora a gente não encontre a expressão pares epistêmicos, né, ele sustenta que as objeções têm que ser aquelas de pessoas que genuinamente acreditam nessas objeções e que apresentam os argumentos mais persuasivos em favor dessas objeções. Então, acho que a noção de par epistêmico aqui, num sentido fraco, né, um par epistêmico é alguém que tem capacidades intelectuais similares para a proposição relativa àquele contexto e dispõe de evidências similares àquelas com as quais a gente foi confrontado, né? Uma noção um pouco mais enfraquecida, não precisa ser o par epistêmico ideal, né? Mas alguém que tem a capacidade de deliberar racionalmente sobre aquela questão e extrair uma conclusão racional numa situação de liberdade intelectual, de uma situação de tolerância epistêmica do nível coletivo. Então, essa que seria a noção. Então, com isso, a gente formula aqui, né, uma condição da crítica coletiva, que é uma condição que um sujeito tem que cumprir para acreditar justificadamente, né, que suas crenças aí teóricas resistem aos os melhores contra-argumentos disponíveis, né, e um sujeito só pode acreditar nisso se houver uma discussão crítica, aberta e livre dessas crenças entre os pares epistêmicos de X com os quais X discorda genuinamente. Então, a gente formulou aqui de uma maneira bastante resumida, o que seria esse ideal da pluralidade epistêmica milliana, né, com base na epistemologia aí do Stuart Mill. A ideia é de que o desacordo fornece bons argumentos, né, fornece um desafio argumentativo, né, aos interlocutores, e ao responder esses desafios argumentativos, os sujeitos epistêmicos melhoram a sua posição epistêmica, melhoram a sua justificação. Enquanto eu tenho uma justificação só baseada em evidências individuais, eu posso estar justificado a acreditar que P, mas eu estou justificado num grau fraco. A partir do momento que eu passo a considerar objeções que eu mesmo levanto a essa posição contra P e responder essas objeções, a minha justificação aumenta um pouco. Mas se eu respondo às objeções levantadas por pares epistêmicos que discordam da minha posição original, a minha posição epistêmica com relação a P vai melhorar, até chegar perto aí de uma noção ideal como aquela sugerida pelo princípio miliano. Então, nesse sentido que o desacordo seria benéfico epistemicamente numa interpretação aí da filosofia do Stuart Mill. Bom, agora eu vou passar do porquê essa noção, né,
gera alguma estranheza quando a gente coloca ela no enquadramento aí da epistemologia do desacordo que o Leonardo Ruivo apresentou para a gente anteriormente. Eu vou fazer aqui só um resumo das posições que a gente já viu. Né? A epistemologia do desacordo, ela, como a gente viu, ela concentra-se principalmente em responder à questão sobre qual é a atitude epistemicamente apropriada dos pares epistêmicos com relação às suas respectivas crenças. Então, se S e S' são pares epistêmicos e discordam quanto a P, qual que seria, né, a atitude de S, por exemplo, aqui, com relação à sua posição, né? A gente viu que há a visão conciliadora, né, que diz que os dois pares aí devem suspender o juízo quanto a P, e visões não conciliadoras que permitem que S e S' podem racionalmente manter as suas respectivas crenças com relação a P. Eu também não vou entrar aqui no mérito dessas duas teses, não vou oferecer razões para defender alguma delas, eu só vou apresentar aqui que ambas as posições, quando a gente considera ela pensando no ideal da pluralidade epistêmica, geram resultados estranhos. E a noção de tolerância epistêmica parece ser necessária para corrigir esses resultados. Então, vamos lá. Primeiro, começando com a visão conciliadora. Seguindo aqui o texto do Muffet, ele faz uma colocação com relação a isso. Se a visão conciliadora estiver correta, a existência de pares epistêmicos com os quais discordamos genuinamente parece minar as nossas reivindicações de conhecer aquelas proposições sobre as quais discordamos. Para formular o argumento de maneira um pouco mais paradoxal, o ceticismo generalizado sobre as nossas crenças teóricas é a consequência natural das condições necessárias para a pesquisa racional ideal. Bom, como o Leonardo Ruivo já colocou, né, uma das consequências possíveis, né, da visão conciliadora é o ceticismo acerca de posições às quais a gente tem desacordo. Porque se a gente tem que suspender o juízo, né, a gente elimina aí uma das componentes do conhecimento. Então, naquelas proposições que a gente suspende o juízo, não há conhecimento. Isso parece, algumas pessoas podem defender a visão conciliadora e aceitar essa consequência sem nenhum problema. Né? Pode ser um cético, posições onde há desacordo, o ceticismo é a atitude racional. A questão não é essa aqui. O problema é que, para alguém que defende o ideal de pluralidade epistêmica, que diz que o desacordo é algo benéfico epistemicamente, é muito estranho essa consequência. Porque como que o desacordo pode ser benéfico do ponto de vista epistêmico e ter como consequência o ceticismo generalizado? Então, não é uma alternativa para quem acredita que o desacordo é bom do ponto de vista epistêmico adotar a visão conciliadora. Por outro lado, né, se a gente adotar a visão não conciliadora, a gente pode cair tanto em intolerância quanto em relativismo. Essa é uma argumentação do Feldman. Eu não tenho certeza, depois o Leonardo pode me corrigir se eu estiver errado, mas eu acredito que no texto que inaugura a discussão sobre epistemologia do desacordo, se não inaugura, é um dos textos iniciais de 2007, onde o Feldman fala sobre desacordo racional em religião, e onde ele formula a posição dele, a visão conciliadora de suspensão de juízo, ele argumenta que a visão não conciliadora leva à intolerância, né, ou a uma visão tolerante que seria relativista. Por que ele diz isso? Então, numa situação de desacordo entre S e S', né, que discordam com relação a P, se a gente assumir a visão conciliadora, a visão não conciliadora, onde os sujeitos mantêm suas respectivas crenças, né, parece que há apenas duas opções. Né? Ou os sujeitos envolvidos seriam intolerantes, no sentido de tratar a crença oposta de maneira desdenhosa, para usar a palavra que o Feldman utiliza, ou então o sujeito pode ser tolerante ao tratar a crença oposta como racional a despeito de não concordar com ela. Então, no primeiro sentido, o sujeito seria intolerante porque ele diz o seguinte, eu acredito em Deus e acho que todo mundo que não acredita nisso
usando o exemplo que o Feldman mesmo dá no texto, é imoral, porque apenas quem acredita em Deus tem um critério objetivo de moralidade. Né? Isso eu estaria sendo intolerante com a pessoa que não acredita em Deus. Né? Esse é um exemplo que o próprio Feldman utiliza nesse texto. Então, tratar de maneira desdenhosa é tratar a posição do adversário de maneira arbitrária, como se fosse irracional ou injustificada, a despeito de eu considerar ele um par epistêmico. Então, é não levar a sério as razões que o outro tem para poder sustentar aquela posição. Por outro lado, né, eu poderia adotar uma posição tolerante, dizer o seguinte: olha, eu acredito em Deus, eu acredito que a minha crença é racional, mas tudo bem com relação às pessoas que não acreditam em Deus, elas também têm as razões delas, que são boas razões iguais às minhas. Nesse sentido, eu seria relativista, porque eu estaria adotando aí padrões relativos de racionalidade. Bom, a posição relativista, a gente poderia discutir que isso é uma opção epistemicamente viável, mas ela não está de acordo com o nosso ideal da pluralidade epistêmica, que é a ideia é que o desacordo melhora a nossa posição epistêmica. Então, se a gente considera que há posições epistêmicas melhores, né, a gente já não está de acordo com o relativista. Então, ser tolerante nesse sentido relativista aqui também não parece ser uma opção. Né? E a terceira opção, que é a preferida do Feldman, que é suspender o juízo, né, adotar a visão conciliadora, também não está disponível para a gente aqui, se a gente for pressupor o ideal da pluralidade epistêmica, porque ela levaria ao ceticismo. Então, como é que a gente soluciona esse dilema? Só para colocar o comentário final do Feldman com relação a essa passagem, nem a intolerância, nem o relativismo tolerante são respostas aceitáveis ao desacordo. Defensores de ambas as posições tendem a deixar de levar a sério os argumentos a favor dos pontos de vista opostos ao seu. Não levar a sério os argumentos do oponente é inconsistente com o exame rigoroso e cuidadoso e imparcial das questões reais, que é a essência do pensamento crítico. Eu destaquei essa passagem aqui do texto do Feldman, que ele parece aqui ser também um adepto de algo como o ideal da pluralidade de opiniões, porque ele acha que é importante levar a sério opiniões contrárias, né, argumentos que sustentam opiniões contrárias, porque é a essência do pensamento crítico. Então, para a gente se manter crítico com relação às nossas próprias posições, avaliar seriamente as objeções, avaliar seriamente as posições das quais a gente discorda, é algo importante para esse pensamento crítico. Então, o Feldman, ele parece também sugerir aqui uma ideia de que o desacordo tem a sua importância epistêmica, mas essa importância epistêmica ela é perdida se a gente manter posições não conciliadoras, porque elas tenderiam a levar ou à intolerância ou ao relativismo epistêmico. Então, o restante da argumentação aqui, eu vou apresentar uma noção de tolerância que responde a essa posição do Feldman aqui, dizer que a gente pode adotar uma posição não conciliadora. Em situações de desacordo, os sujeitos podem manter suas respectivas crenças, sem ser intolerante e sem ser relativista. Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar de uma noção robusta de tolerância. A gente usa a expressão tolerância na linguagem natural de maneira muitas vezes irrefletida. E, por vezes, às vezes, ela sugere algo muito próximo à noção relativista. Além disso, é comum encontrar defesas relativistas da tolerância, né? Seriam argumentos que sustentam que a gente deve ser tolerante em relação a alguma coisa, porque naquele domínio de coisas os critérios são relativos. Então, seria um argumento mais ou menos como esse aqui que eu citei aqui. Não é o Gordon Graham que defende isso aqui, ele só está caracterizando como que o relativismo pode ser utilizado como um argumento em favor da tolerância. Então, o Graham diz o seguinte: o relativista sustenta que a verdade incondicional não pode ser atribuída a nenhuma visão moral ou política, e, portanto, o relativismo fornece apoio à tolerância. Se nenhuma crença ou conjunto de crenças é superior a qualquer outro, em termos de verdade, todas deveriam receber igual respeito. Então, essa seria uma maneira de defender a tolerância, e é nesse sentido de tolerância que o Feldman está pensando quando ele atribui a visão não conciliadora uma possível consequência relativista. Ele está entendendo tolerância
como algo sendo defendido nesses termos. Mas a gente não precisa se comprometer com isso, né? É questionável se tolerância pressupõe o relativista. Por quê? Né? Há uma série de linhas argumentativas, né? Eu destaquei uma das aqui. Uma linha argumentativa que rejeita a ideia que tolerância pressupõe o relativismo é porque o relativismo falha em nos fornecer um critério normativo do porquê devemos ser tolerantes. Então, se não há critérios objetivos para dizer que uma atitude é melhor do que a outra, uma intolerante não poderia ser descrita como uma atitude pior do que uma atitude tolerante. Então, quando a gente fala em tolerância, a gente está querendo dizer que em alguma situação é correto, em algum sentido, agir de maneira tolerante. Bom, se é correto agir de maneira tolerante, eu estou pressupondo que existe uma norma objetiva que distinga uma ação tolerante da intolerante e que diz por que é bom ser tolerante naquela situação. Então, o relativista ele tem dificuldades nesse sentido, de apelar aí para uma norma objetiva, já que o próprio relativismo diz que não existem tais critérios objetivos, né? Além disso, né, vários teóricos da tolerância muitas vezes lançam mão de valores objetivos para justificar atitudes tolerantes. Então, existem sim argumentos relativistas para defender a tolerância, tanto no sentido moral ou político, quanto no sentido epistêmico. No sentido epistêmico, por exemplo, o Feyerabend, dos últimos escritos, defende a tolerância nesse sentido relativista, né? Como não existe um sistema epistêmico superior ao outro, né? A ciência, a racionalidade são apenas mais uma forma de se pensar o mundo entre outras tradições epistêmicas, então nós deveríamos ser tolerantes com relação a todas elas, né? Então, existem sim defesas da tolerância na literatura, inclusive da tolerância epistêmica, que apelam para o relativismo. Mas, em grande parte, aqueles que defendem noções de tolerância não lançam mão de critérios relativistas, e sim de valores objetivos. No campo da moral e política, né, a autonomia do sujeito geralmente é utilizada para sustentar o porquê nós devemos ser tolerantes, né? Os argumentos geralmente vão nessa direção, olha, em situações onde se eu agir de maneira contrária a alguma crença, prática, costume, eu vou estar violando a autonomia do sujeito, então eu devo ser tolerante. Porque mesmo que aquela prática ou costume seja errado no sentido moral, a tolerância é um valor primário. Então, ferir a autonomia do sujeito causaria mais dano do que permitir que ele continue com aquela prática que eu considero errada em algum sentido. Então, não necessariamente, né, a tolerância precisa pressupor o relativismo, tanto quando a gente fala de tolerância no sentido moral ou político, quanto quando a gente fala de sentido epistêmico também. Então, a gente precisa de uma caracterização de tolerância, né, que não seja relativista, para poder responder ali aquele dilema que o Feldman coloca para as visões não conciliadoras. Bom, uma definição de tolerância, ela deveria responder a essas três questões aqui. Eu não vou ser exaustivo na resposta dela, só vou sugerir algumas respostas que existem na literatura para cada um desses problemas aqui, de tolerância geral, e aí a gente pode pensar no sentido de tolerância epistêmica. A primeira questão é o que significa ser tolerante, que é um problema analítico, simplesmente de definir o conceito de tolerância. A segunda questão é um problema normativo. A gente tem que dar uma resposta do porquê a gente deve ser tolerante. E depois a gente precisa traçar os limites da tolerância, né? Um critério que diz em quais situações nós devemos ser tolerantes. Essas duas últimas questões aqui estão intimamente ligadas. Geralmente, quando a gente responde o porquê devemos ser tolerantes, acaba aqui implicando já numa resposta que traça os limites, mas essa questão dos limites da tolerância é extremamente importante para evitar o famoso paradoxo da tolerância que foi levantado pelo Karl Popper, né? Se a gente tolerar tudo, se a gente tolerar qualquer coisa, a própria tolerância desapareceria, porque a gente iria tolerar agentes que são intolerantes, em algum momento
esses agentes intolerantes subjugariam os tolerantes, então os tolerantes não poderiam mais exercer a sua atitude de tolerância. Então é preciso traçar um limite da tolerância para poder para a gente poder não gerar esse paradoxo. Isso é claro no sentido de tolerância, no sentido moral ou político, mas no sentido epistêmico, né, traçar os limites da tolerância aqui é para a gente não ter que se comprometer com a ideia de que a gente tem que tolerar qualquer opinião discordante, porque aí a gente terminaria com uma noção de tolerância no sentido do vale tudo do Feyerabend, né, no sentido relativista. Então, deu aí 40 minutos, tá? Okay, só para você saber. Tá certo. Então, a gente precisa traçar os limites da tolerância no sentido epistêmico também para evitar essa situação relativista. Então, vamos lá. Vou começar aqui com uma caracterização geral de tolerância. Né? Por caracterização geral, aqui estou querendo dizer que eu só estou apresentando algumas condições que um conceito de tolerância tem que cumprir, sem me preocupar aqui se eu estou falando de tolerância no sentido moral ou político ou no sentido epistêmico. Né? Mas, minimamente, qualquer conceito de tolerância deveria cumprir essas condições aqui. Então, quais seriam elas? A gente diz que S é tolerante com relação a X quando S reprova X, S tem o poder de negar X, esse poder aqui tem que ser qualificado, o poder legítimo de negar X, e S voluntariamente não nega X. Bom, X aqui seria o objeto da tolerância, que pode ser entendido como uma prática, crença, valor moral, costume, etc. Para a gente aqui, o relevante é crença, né? Então, X vai ser tolerante com relação a uma crença com a qual ele discorda. Para justificar essas condições aqui, eu vou dar um exemplo com uma prática, porque a gente usa a palavra tolerância mais aplicado a práticas, então fica mais fácil de entender no nível inicial. Suponha que eu queira classificar ou dizer que um sujeito qualquer ele é tolerante quanto ao hábito ou à prática de fumar cigarros. Né? Então, vamos dizer que eu quero dizer que eu sou tolerante com relação a isso. Então, isso significa o quê? Significa, em primeiro lugar, que eu reprove quem fume. Eu acho fumar errado em algum sentido. Pode ser no sentido moral ou no sentido médico, porque faz mal para a saúde, etc. Mas o importante aqui é que a primeira condição para eu ser tolerante a uma prática qualquer é que eu reprove aquilo. Então, reprovo quem usa cigarros, né? Reprovo quem fuma. O sujeito ele tem que ter o poder legítimo de negar aquela prática de trabalho que fuma no ambiente de trabalho, se a gente trabalha num ambiente, por exemplo, num escritório, onde é permitido as pessoas fumarem lá dentro. Nessa situação, eu não tenho poder nenhum de impedir que ele fume. Não tenho nenhum poder disso, porque faz parte das regras do escritório, por um motivo qualquer, que é permitido fumar lá dentro, durante o horário de trabalho. Então, eu não posso dizer que eu sou tolerante ao meu colega de trabalho que fume nessa situação. Eu simplesmente não tenho poder legítimo de impedir que ele fume naquela situação. Por outro lado, faria sentido se eu desaprovasse fumar e recebesse um colega que fuma aqui no meu apartamento durante algum período, e durante esse período que ele ficar aqui, eu permitir que ele fume aqui dentro. Vamos dizer que por alguma razão muito especial ele não pode sair para fumar lá fora, então ele tem que fumar aqui dentro. Dado que eu reprovo essa prática e tenho o poder de negar isso, porque eu estou no meu apartamento, poderia dizer, olha, enquanto você estiver aqui você não vai fumar, então nesse sentido eu tenho o poder legítimo de negar a prática, mas eu voluntariamente não nego, né, por uma questão qualquer de boa convivência, eu permito que ele fume durante o período que ele ficar aqui, aí sim eu estaria sendo tolerante com relação a essa prática, né? Tolerante com relação à prática de fumar, porque eu discordo disso, né? Eu estou numa situação em que eu tenho o poder legítimo de rejeitar, de negar essa prática, mas voluntariamente eu não nego. Então, essa é tolerante nesse sentido.
Bom, essa caracterização de tolerância, ela é meramente descritiva, ela não tem força normativa, porque ela não nos diz apenas, ela só nos diz, né, apenas no que consiste uma atitude tolerante. Uma atitude tolerante é uma atitude que cumpre esses 3 requisitos aqui, mas ela não diz quando e por que deveríamos ser tolerantes, né? Então, isso significa que há situações em que uma pessoa pode ser tolerante e ser errado a atitude de tolerância naquele contexto, não é? E situações onde é apropriado ser tolerante. Para a gente dar um conteúdo normativo para a noção de tolerância, a gente precisaria atender aqui alguns critérios que são sugeridos aqui por Reiner Forst no texto de 2004. O primeiro é o critério da objeção, né, que diz que crenças, posturas ou práticas toleradas são consideradas censuráveis em algum sentido importante, erradas ou ruins. O segundo é o critério da aceitação. Existem razões positivas a favor da atitude tolerante em relação à crença prática ou posição do outro que superam as razões negativas para se rejeitar aquela prática no contexto relevante. E, por fim, o critério de rejeição, né, que é aquele que nos dá o limite de onde a tolerância deve ser aplicada, né? Isso deve ser estipulado através de critério. Existe uma razão, toda uma argumentação para cada um desses critérios aqui serem obedecidos quando a gente desenvolve uma norma para a tolerância, só que não vai dar para entrar nessa discussão aqui por conta do tempo, então eu simplesmente vou apresentar essas posições aqui. Como é que seria isso se a gente quisesse criar uma norma de tolerância epistêmica, não é? Então, a gente teria que ter um critério de objeção com relação a crenças. Por que aquelas crenças são consideradas erradas ou ruins, não é? E aí já fica fácil, porque a gente já tem na epistemologia os conceitos que a gente utiliza para avaliar crenças, né? Seriam crenças que são irracionais, injustificadas em alguns sentidos, ou com justificação fraca, etc. Então, há um critério de objeção, né? Então, existe uma crença P da qual o sujeito acredita que não cumpre alguma norma epistêmica importante. Ele acha que a crença é irracional, que a crença é injustificada, ou que ela não tem uma boa justificação. Depois, teria que ter um critério de aceitação. Há uma razão positiva em favor de ter uma atitude tolerante com relação àquela crença que supere as razões negativas. Nesse caso aqui, o critério é dado pelo próprio ideal da pluralidade epistêmica. Ter crenças das quais a gente discorda tem um papel positivo de ajudar a melhorar a posição epistêmica com relação às crenças que a gente possui, porque pessoas que discordam da gente vão gerar crenças, vão gerar objeções que mantenham o desafio argumentativo conforme a gente viu anteriormente. E o critério de rejeição também já foi visto quando a gente discutiu o ideal de pluralidade epistêmica. Quais que são os limites da tolerância aqui? Não é? A gente vai aceitar qualquer crença discordante? Não. Né? Quais são as crenças discordantes que são importantes? São aquelas que ajudam a melhorar a nossa situação epistêmica, que são aquelas crenças que vêm dos nossos pares epistêmicos. Então, seriam esses 3 requisitos aí que uma noção de tolerância deveria cumprir. E aí a gente teria uma caracterização de tolerância epistêmica, que aqui eu apresento apenas como uma sugestão inicial para a discussão. Cada uma dessas condições aqui teria que ser avaliada criticamente, em particular com a literatura que tenta definir o conceito de tolerância. É uma literatura bastante extensiva, tolerância no sentido geral, porque provavelmente há contra-exemplos a essas condições aqui. Mas uma sugestão de caracterização de tolerância epistêmica seria essa, né? S é tolerante com relação a uma crença P mantida por S', quando S tem razões para pensar que a crença em P é irracional, S tem o poder de tratar P de forma desdenhosa, depois eu falo um pouco o que é essa forma desdenhosa. S voluntariamente não trata P de forma desdenhosa, porque S tem indícios de que S' é um par epistêmico, e aqui a gente está obedecendo aquele critério dos limites da tolerância. E a posição de S contra P fornece um desafio argumentativo relevante para S para melhorar a sua situação epistêmica
com relação a P. Essa, então, seria o porquê é importante ser tolerante, porque ser tolerante a uma opinião contrária vai permitir o desafio argumentativo que vai melhorar a nossa posição epistêmica com relação a P. Bom, então, essa seria a caracterização geral. Precisa fazer uma série de clarificações aqui, no que significa tratar P de forma desdenhosa. Nas análises de tolerância, esses requisitos aqui, 2 e 3, eles são o coração da tolerância. São situações que o sujeito pode agir de maneira negativa com relação àquilo que ele tolera, mas ele se abstém de agir de maneira negativa. Mas o que significa agir de maneira negativa com relação a uma crença? O que significa isso? Isso vai ter um significado diferente, foi por isso que eu não coloquei aqui, dependendo do contexto que a gente está falando, onde o sujeito tem o poder de exercer essa atitude desdenhosa com relação à crença. E aqui só a título... Oi? Delvaí, você completou o tempo, agora você está usando o tempo das questões, tá? Fique à vontade. Aqui. Acho que eu termino em menos de 5 minutos. Então, o que significa que tratar de forma desdenhosa vai depender, como eu disse, do contexto em que o sujeito tem o poder, tem algum poder com relação à crença em questão. Isso aqui seria já uma questão mais de epistemologia aplicada, que não é bem a minha área. Mas as indicações seriam as seguintes. Imagina na situação onde eu sou o editor de algum periódico. Então, eu decido rejeitar um artigo de maneira arbitrária, simplesmente porque eu discordo da tese que é defendida naquele artigo. Então, eu estou tratando aí a tese defendida ali, né, o P, de maneira desdenhosa. Então, nesse contexto, eu tenho o poder de aceitar ou não um artigo, eu estaria exercendo esse poder para tratar a posição, uma posição que eu discordo, de maneira desdenhosa. Num outro contexto, isso seria uma coisa completamente diferente, né? Num contexto onde eu sou professor, por exemplo, se eu ajo, se eu tenho uma atitude intimidatória com relação a alunos que têm interesse ou desenvolvem pesquisas em temas, em teorias que eu discordo, eu estaria sendo intolerante com relação a essas teorias, a esses alunos. Eu estaria tratando de forma desdenhosa, porque ao agir de maneira intimidatória, eu estaria desencorajando alunos a pesquisarem naquela linha ou a pesquisarem naquela teoria. Então, seria uma maneira de tratar P de forma desdenhosa nesse contexto. Num contexto de investigação, né, de pesquisa, onde eu estou pesquisando uma hipótese H, por exemplo, se eu não levar a sério as evidências que os meus pares epistêmicos fornecem contra H, tanto por serem indiferentes a ela, eu posso simplesmente ignorar a argumentação contrária e nem sequer colocar na minha pesquisa, eu vou estar agindo de forma desdenhosa. Se eu não tratar de forma caridosa as objeções à minha posição, eu também vou estar agindo de forma desdenhosa. Então, agir de forma desdenhosa nesse contexto argumentativo seria fazer exatamente aquilo que o Feldman diz, em falhar em levar a posição do outro a sério, o que é incompatível com a noção de pensamento crítico. E, de fato, eu concordo com o Feldman. Eu só discordo que ser tolerante implique nisso. Justamente, ser tolerante implica ser tolerante epistemicamente, implica em agir de forma não desdenhosa com relação às posições com as quais eu discordo. E isso, dependendo do contexto, me impõe o dever aí de levar a sério a opinião contrária, de levar a sério as evidências contrárias, de tratar de forma caridosa e cumprir todos aqueles requisitos ali que a gente coloca no ideal ali da pesquisa racional. Bom, então, como eu já estourei o tempo, eu paro por aqui. Vou ficar aberto aí para questões. Ok, muito obrigado, professor Delvaí, excelente fala, muito esclarecedora, muito sincrônica, harmonizada com a anterior, né, do professor Leonardo. Então, as inscrições estão abertas, nós temos 2 inscritos já, o professor Joedson quer fazer uma questão. Joedson?